Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um vídeo e agora sim, voltando a falar sobre futebol. O vídeo anterior a gente tava falando, eu falei da volta do canal, da volta do Esquema Tático pela segunda vez, o Esquema Tático ressurge. E hoje falar um pouco do. E para quem acompanhava o canal antes, eu perdi as vinhetas, todos os negócios que a gente passava aqui, então vai sendo por enquanto nessa qualidade, depois a gente volta a ter vinheta, ter as coisas diferentes. Mas hoje falar da polêmica da semana, falar da camisa, da possível camisa vermelha da seleção brasileira para a Copa de 2026. E por mais que tenha passado um pouco hype, tá na hora, eu tenho vontade de falar desse assunto, né? E mostrou-se um hate muito grande por diversos comentaristas do futebol, como o Galvão Bueno, Neto, Casagrande, o VSR, Rica Perrone, enfim, diversas pessoas já falaram sobre o assunto e repudiaram a ideia, né? Vou tentar falar um pouco da minha visão. Então, ao meu ver, não faz sentido nenhum o Brasil lançar uma camisa da cor vermelha. E por quê? Bom, primeiro, um ponto que muitos, independente se é ou não por motivo político, vai acabar gerando um debate político em cima dessa camisa. Já está gerando, as pessoas já estão, até mesmo grupos de futebol que participam, a galera está discutindo a nível político. E alguns comentaristas falam que não é para misturar política e futebol, não deveria misturar coisa e tal. E aí eu acho um pouco de ingenuidade. Por quê? Porque política e futebol sempre andaram juntos. Então, se você for pegar ao longo da história, o futebol e a política, na verdade, sempre utilizou-se do futebol para fazer propaganda. Então, você pega aí nos anos 30, o Mussolini levou uma Copa do Mundo para a Itália para fazer propaganda do partido. Tanto que essa é a Copa do Mundo conhecida como a Copa do Mundo do cartaz proibido, né? Que, para quem. Hoje em dia não é tão famoso, mas antigamente todas as Copas do Mundo tinham cartaz, até hoje tem, só que daí ficou menos. Já com essa parte de mídia digital acaba perdendo um pouco de destaque. E o único cartaz proibido de uma Copa do Mundo foi, se não me engano, de 34, né? Que foi na Itália, era um cartaz que fazia propaganda do partido fascista, né? E a FIFA acabou proibindo esse cartaz, ainda bem, né? Tirando o fato da FIFA deixar o Mussolini levar a Copa do Mundo para lá. Mas, enfim, foi usada como propaganda política a Copa. Deixaram, né, na época até a Itália fez um doping esportivo, que eles foram buscar jogadores do Uruguai, da Argentina, do Brasil, com descendência italiana, naturalizaram eles para jogar pela seleção italiana, para poder ser campeã, sendo a sede da Copa, e deu certo. E, inclusive, nessa Copa, mudaram a cor do uniforme tradicional da Itália de azul para preto, também para fazer propaganda do partido fascista, o que hoje é uma vergonha na história da seleção italiana e tudo mais. O próprio Hitler tentou levar uma Copa do Mundo para a Alemanha nazista, né? O sonho dos caras era ter uma Copa lá e graças a Deus não levaram. Eles conseguiram infelizmente levar as Olimpíadas, que querendo ou não, de eventos esportivos é o evento esportivo mais nobre que existe, mais tradicional, né? Por mais que a Copa do Mundo tenha hoje esse apelo, pelo menos para a gente que no Brasil é o principal evento esportivo do mundo, mas a Olimpíada é o evento mais nobre, é o principal evento, né, do mundo. E infelizmente o Partido Nazi conseguiu levar, né, as Olimpíadas para a Alemanha nessa época. Então são alguns exemplos de como a política e o esporte estão andando junto. Tanto que uma das grandes frustrações do Hitler foi nunca ter levado uma Copa do Mundo para a Alemanha nazista, né? E a gente está falando assim, anos 30, anos 40, aí também você tem, por exemplo, nas décadas de 70, meu, a ditadura militar brasileira usou a seleção e a Copa de 70 para fazer propaganda. Na Argentina, durante a ditadura da Argentina, levaram uma Copa do Mundo lá para fazer propaganda e assim por diante. Hoje, o Qatar e a Arábia Saudita, o Qatar já sediou uma Copa e a Arábia Saudita vai sediar uma 2026, também para fazer política, para fazer propaganda do governo, do país. Então, enfim, tem vários exemplos, daí não só de Copa do Mundo, mas também se pega, por exemplo, Visite Ruanda nas camisas do Arsenal. O governo de Ruanda patrocinando um time
para fazer propaganda do país e até mesmo usando o clube como propaganda política, né? Então, tem diversos exemplos, né? Até os próprios times fazem movimentos políticos. Você tem a democracia corintiana, você tem hoje atualmente vários times fazendo campanhas antirracistas, anti-homofobia. Então, sim, o futebol e política andam juntos, tanto para o bem quanto para o mal, mas andam juntos. Enfim, podia trazer diversos exemplos aqui sobre como a política e o futebol estão junto, mas eu acho que esses exemplos já foram bem claros. Então, sendo ou não a intenção da Nike uma vertente política na camisa vermelha, sendo para agradar o pessoal de esquerda, porque hoje a camisa amarelinha da seleção brasileira é muito vinculada à direita, o que eu também não gosto, assim. Eu acho que, como dizem, a camisa da seleção deveria ser uma camisa de todos, né? E não só da galera que se posiciona mais à direita. Mas a única forma de quebrar isso é trazendo também a galera de esquerda para a camisa amarela e neutralizar essa imagem. Não criar uma camisa invertida, uma vermelha, para a galera comprar, e isso vai acabar gerando mais conflitos. Então, eu acho que, como eu disse, independente da intenção de criar essa camisa, ela acaba gerando debate político, acaba criando segregação. Pô, como eu falei, eu tenho grupos de futebol que participo, que teve gente que já saiu do grupo com esse tipo de discussão, já teve presidente de grupo que já nem me fala demitiu, né? Já excluiu uma pessoa por causa de debate político. Então, assim, no final das contas, já tá gerando esse burburinho. Então, sobre o aspecto político, é isso que eu queria dizer. E sobre a camisa em si, cara, eu entendo que seleção envolve muita tradição, a imagem do país. Então, o Brasil ele é conhecido mundialmente pela seleção canarinho, seleção amarela. Então, o amarelo faz parte da seleção, assim como o azul, porque a camisa vermelha vem para substituir a camisa azul na Copa, para ser a segunda camisa. E a camisa azul é muito emblemática para a seleção brasileira, por quê? Porque a primeira Copa do Mundo que a gente conquistou foi de azul. E o azul tem uma referência à Nossa Senhora, que é padroeira do Brasil. Inclusive, esse foi o discurso usado para motivar os jogadores a jogar de azul na final contra a Suécia, lá na Suécia em 58. E é uma camisa muito emblemática, tem muitos jogos do Brasil, inclusive em Copa, que é muito marcado pela camisa azul. Então, você tem a final de 58, você tem, por exemplo, em 2002, Brasil e Inglaterra, aquele jogo com gol antológico do Ronaldinho Gaúcho, e assim por diante. Tem diversos jogos emblemáticos que envolvem o azul. E a camisa azul, ela é muito. Eu entendo que ela é muito importante para a história da seleção brasileira. E daí tem gente que vai falar, mas o Brasil originalmente jogava de branco, não sei o que lá. Sim, porque foi no começo dos anos 1900, onde o futebol estava surgindo. O futebol é um esporte relativamente novo, assim, né? Ele começa no final dos anos, de 1800, começo de 1900, e ali você está formando, você está criando algo. Então você mudar escudo, mudar a cor no começo, é normal porque você está criando, mas assim, o Brasil joga de amarelo e azul há muito tempo, então é tradicional essas cores para a seleção. Então, inovar na cor de camisa de seleção, eu sou totalmente contra. Eu acho assim, se você lança esse uniforme vermelho como camisa de treino, de viagem, vai lá, dá uma passar pano, beleza. Usa aquela desculpa que algumas pessoas estão usando, que é a cor do pau-brasil e não sei o que lá. Mas assim, para jogo, numa Copa do Mundo, substituindo de forma azul, cara, é absurdo em cima de absurdo. Então, eu acho uma péssima ideia, tanto na questão do que você vai gerar na população, quanto na questão da história da seleção brasileira. Porque o vermelho, se você quiser ser realmente mesmo inovar, o vermelho, por exemplo, não está na bandeira nem do Brasil, não tem nenhum vínculo direto com o país, a cor vermelha, que é uma coisa, por exemplo, que o VSR citou, né? Por exemplo, a Holanda joga de laranja e a bandeira não é laranja, mas em homenagem à família real holandesa, assim como a Itália joga de azul e não tem azul na bandeira, que é uma homenagem à Casa de Savoia, e enfim, o Japão joga de azul e não tem azul na bandeira, mas é a cor da federação. Enfim, de qualquer forma, os países que têm uma cor no uniforme diferente da bandeira tem uma ligação com o país, aquela cor. Seja a família real, a federação, normalmente é ligada à família real, assim. Mas no Brasil não tem nada que linke o vermelho com a identidade brasileira.
Aí você, de novo, você pode usar a história do pau-brasil, mas, cara, é uma desculpinha, não, acaba não criando realmente essa relação. Então, primeiro eu acho que é uma quebra de identidade com o país, com a seleção brasileira, com a seleção canarinho, quebra a tradição dos uniformes. Eu acho um absurdo excluir o uniforme azul, que é uma possibilidade para quem não quer usar o amarelo, por conta de questões políticas. Enfim, então, recapitulando tudo, acho que a ideia do uniforme vermelho é uma bizarrice, não deveria acontecer. Quem pensou nisso não conhece de futebol, não conhece a história da seleção brasileira, está sendo motivado por algum outro motivo X. E aí tem até a teoria que vermelho e preto vai ser a camisa para motivar mais, para gerar maior engajamento do torcedor do Flamengo, que é a maior torcida do Brasil. Aí para mim já é muita viagem, assim, o pessoal tá fumando muita folha de bananeira para levar essa lógica, assim. E eu acho que uma instituição como a Nike também não pensaria em querer agradar uma torcida do país inteiro. Mas de qualquer forma, como eu disse, para mim é uma bizarrice, não faz sentido. E novamente, se fosse uma camisa de treino, de viagem, vai lá, né? Você até passa um pano, você fala, beleza, só para os caras treinar. Agora de jogo, sou totalmente contra. Lembrando que essa é a minha opinião. Talvez os membros do esquema tático, os outros participantes aqui do canal, pensem de maneira diferente. Eu acabei nem participando desse debate com eles. Mas de qualquer forma, para mim é uma bizarrice. E se isso acontecer, então se o Brasil for para uma Copa do Mundo com uniforme amarelo e uniforme vermelho em ano de eleição, que inclusive é outra questão política, porque é muito engraçado as eleições no Brasil ser bem no ano de Copa, né? Principalmente as eleições de presidente. Para mim é muito utilizado como uma bomba de fumaça, né? Ou como o famoso pão e circo, né? Então, de qualquer maneira, eu acho que no ano de eleição ter uma camisa azul e vermelho Brasil jogar e você simplesmente descartar toda a história da camisa azul, eu acho uma bizarrice. Mas é isso, essa é a minha opinião. Comente aí se vocês gostaram ou não da ideia da camisa vermelha. E foi mal aí se tá ruim o vídeo, se eu tô meio disperso, mas é isso. Voltando a gravar agora, a gente perde o jeito. E um abraço para vocês aí. Se for xingar, xingue com respeito. E até a próxima. Falou!